E hoje é uma data muito especial, galera. Tanto a franquia O Brinquedo Assassino quanto o primeiro filme completam 35 anos. Eita, olha, esse ano muitos filmes da franquia completaram o aniversário. A Maldição de Chuck completou 10 anos, fiz um vídeo especial para vocês com a crítica. Noiva de Chuck completou 25 anos, também fiz um vídeo especial com a crítica. Agora chegou a vez de justamente fazer um vídeo especial com a crítica no Revisitando Clássicos. E eu revisitei esse grande clássico do terror e vou trazer a minha crítica com spoilers aqui pra vocês nesse vídeo de hoje para comemorarmos então 35 anos de Brinquedo Assassino de Chuck. Foi o primeiro filme que você apareceu, né? E nós ganhamos então essa franquia maravilhosa que continua até os dias de hoje. Então é isso, galera, meu nome é Breno Beccari, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre essa revisitação de O Brinquedo Assassino de 1988. What's your favorite scary movie? E o filme já começa no auge, né, galera? Temos então um cara ali desconhecido fugindo da polícia, correndo pelas ruas da cidade. Até que então ele vai para uma loja de brinquedos e encontra um boneco Good Guy. Ou não, né? Vários. Que é um grande lançamento que está para ser lançado no Natal daquele ano. Bem ali no meio da confusão, no meio de um tiroteio na loja de brinquedos, nós temos então essa pessoa desconhecida que sabemos logo depois que é Charles Lee Ray, o estrangulador de Lakeshore. E ali então, usando seus poderes voodoos, ele acaba então, antes de morrer, transferindo sua alma para o boneco Good Guy. E ali então é o início do que conhecemos como Brinquedo Assassino, ou mais o Chuck, né, galera? Ali então nós temos uma família, Andy e a sua mãe Karen, no dia do aniversário do Andy, completando 6 aninhos de idade. E ele é muito fissurado, ele é um grande fã de Good Guys, né? Ele assiste a série de TV animada, ele vê os comerciais, ele se veste como um Good Guy e ele é muito fascinado. Ele sempre quis ter esse boneco, esse brinquedo. Só que a sua mãe, ela é mãe solo e ali então ela tem alguns problemas financeiros para poder conseguir gerir toda a casa, toda a questão da maternidade em relação ao Andy, e ela não consegue dar esse boneco Good Guy pro Andy. Mas o Andy, então, achando que vai ganhar o brinquedo, fica muito animado, mas acabou ganhando roupa, né? Galera, ninguém gosta de ganhar roupa, né? No Natal, ou até mesmo no aniversário. Assim, quando a gente fica mais velho, até que a gente gosta, que a gente não quer gastar muito dinheiro com roupa, até que a gente gosta de ganhar. Mas quando você é novo e ganhava roupa, eu odiava, gente. Ganhar meia, ganhar cueca. Cueca é uma coisa muito pessoal pra você dar de presente, ainda mais pra uma criança, né? Pelo amor de Deus, né? Eu odiava. Eu sou o Andy nesse momento. Queria brinquedo, queria alguma coisa divertida. Ok, até hoje eu também não gosto muito de ganhar roupa não, mas enfim, né? A gente acaba, assim, acostumando um pouco mais. E aí ele fica triste, né? Porque ele ganhou uma calça e ele ganhou uma caixa de ferramentas ali do Good Guy, mas nada do raio do boneco. A mãe, então, fica desapontada porque o filho tá triste e fala, ok, vou dar um jeito, né? Além, então, quando ela vai no local de trabalho dela, que ela trabalha numa loja, a amiga dela, a Meg, então, descobre que tem um mendigo ali vendendo um Good Guy por um preço baratíssimo, né? O barato aqui sai caro no final das contas, né, gente? Porque ali, então, ela acaba comprando esse boneco, então, do mendigo, ele leva pra casa, pro Andy, pro aniversário dele, e o Andy fica muito, mas muito feliz, porém, infelizmente, né, esse boneco não é um boneco qualquer. Esse boneco é justamente o boneco em que Charles Lee Ray transferiu sua alma e vai, obviamente, infernizar a vida dessa família toda, né, galera? E ali, então, temos a história do filme, que é um suspense muito interessante. Por mais que a gente tenha um pouquinho de comédia nesse filme, aqui o filme se leva muito mais a sério. Ele é mais sombrio, ele é mais macabro. E claro que na época em que foi lançado esse filme,
com certeza assustou gerações e gerações. Eu lembro muito dos meus irmãos, né, quando assistiram esse filme na década de 80 e o iníciozinho de 90 ali, eles morriam de medo do Chuck, né, porque todo mundo olhava para debaixo da cama para ver se não tem um boneco Chuck aí debaixo da cama deles, né. Então virou realmente uma coisa muito icônica e marcou muito a geração naquela época, né, com medo desse boneco. E aí, querendo ou não, é o primeiro filme de boneco assassino, né, por mais que a gente já tivesse alguns outros, mas é o primeiro que realmente popularizou e ganhou o mainstream naquela época, né? Então era uma coisa bem inovadora. E ali então, justamente, o Andy tem esse boneco que começa a conversar com ele, começa a manipulá-lo de todas as formas possíveis, né? E ali então, nessa noite então fatídica, a Maggie, né, amiga da Karen, acaba cuidando do Andy. E ali então, uma cena de suspense muito, mas muito bem construída, como eu disse pra vocês, né? E ali a Maggie cuidando do Andy, então, né, tem todo aquele suspense na casa, a televisão liga, o Chuck tá ali, não tá ali, né? E ela anda pela casa tentando descobrir o que aconteceu. Ela vê o que? É um sal, né? No chão ali. E ela vê o que aconteceu. Será que o Andy sai da cama? Será que ele tá pregando uma peça em mim, né? E ali do nada, vup! Ela é atacada, né? Sim, a gente não vê o que atacou ela. Ela cai da janela, então, vup! Em direção a um carro ali na escada. Com certeza, essa é uma cena extremamente icônica do filme. Esse filme tem várias e várias cenas completamente icônicas, né? Mas o Chuck aqui não tá pra jogo, não tá pra brincadeira, não. Ele tem um grande objetivo e ele vai lutar de todas as forças para conseguir o seu objetivo. Então, ele quer descobrir como transferir a alma dele do boneco até uma pessoa real. Como é que eu vou fazer isso, né? E ali ele tá lutando contra o tempo, porque justamente ele tá começando a se tornar humano no corpo do boneco. E quando ele é atingido várias vezes, ele começa a sangrar, começa a doer. E ali então essa magia, né, esse voodoo ali de Damballa, né, faz com que o próprio corpo do boneco se transforme num ser humano, porque tem uma alma ali. E ele tá lutando contra o tempo para poder se transformar humano e talvez nunca mais conseguir transferir sua alma para uma pessoa. E ele então acaba no meio do caminho fazendo toda essa manipulação do Andy, o Andy levando ele até o Ed Caputo, que é o cúmplice ali, né, do Chuck, acaba matando ele também. Então o Chuck, por onde ele anda, traz uma trilha de corpos. E o Andy, no meio disso, acaba sendo culpabilizado, porque ninguém vai acreditar que o boneco está possuído. E ali todo mundo acha que realmente o Andy é o culpado disso tudo, né? Até que o Andy até mesmo é institucionalizado numa clínica infantil para ser estudado sobre o comportamento dele, né, que, digamos, é um comportamento assassino, já que ele é culpado por conta disso tudo. Então, o Chuck, ele vai começar a matar. E ali, então, ele descobre, né, por meio do John, que é o cara responsável por ensinar o voodoo pro Chuck, que ele precisa transferir a alma dele à primeira pessoa que ele revelou a sua identidade como boneco, que é justamente o Andy, né? O Andy é a única pessoa para quem ele pode transferir a alma. Mas a gente sabe que, né, muitas histórias que começaram neste filme sofreram retcon, ou seja, foram reescritas ao longo dos anos. Por exemplo, a Noiva de Chuck faz um retcon gigante por conta do coração de Damballa, que precisa do coração de Damballa para transferir o corpo para um ser humano, né? E ali então não temos nada de coração de Damballa nesse filme. E depois o Chuck queria transferir a alma dele até mesmo pro Jesse, né? Lá do filme Noiva de Chuck. E também porque ele não poderia, né? Porque algo canônico dito anteriormente, que o Andy é a única pessoa que ele poderia transferir o corpo. Mas ali no culto de Chuck, ele consegue transferir parte da alma dele para Nica. Enfim, ficou com Deus, né? Ali ao longo dos anos, várias histórias foram modificadas, várias coisas foram inseridas. Faz sentido? Não. Mas acabaram sendo acrescentadas à mitologia. O que foi construído nesse filme acaba meio que se perdendo um pouco ao longo desses 35 anos. Também, né, galera? 35 anos, muita coisa muda, novas ideias surgem, e ali também temos algumas novas informações que a gente não conhecia antes, enfim, né?
Mas tem vários problemas aqui de narrativa e de toda a história que foi construída anteriormente, que ao longo dos anos então foi se perdendo bastante e foram esquecidas no churrasco. E ali então, quando você começa a revisitar os filmes antigos, você consegue perceber algumas discrepâncias e alguns erros narrativos, né, os plot holes ao longo dos filmes todos, né, galera? Igual assim, por exemplo, na audição de Chuck, então, quando a Nika vai esfaquear o Chuck, sai um monte de palhinha, né, de boneco, etc. Então, tipo, se ele tá meio que se fundindo com o boneco, então, porque ele não deveria sangrar, ao invés de sair um monte de feltro, de algodão, sei lá o que, do boneco? Enfim, né, alguns erros aqui acontecem ao longo dos anos, mas enfim, né? E aqui, então, ele vai até o Andy e ali ninguém acredita nele. A mãe não acredita nele, mas temos uma cena de revelação muito, mas muito interessante mesmo, né? A cena, então, que o Chuck acaba se revelando para Karen, a mãe do Andy, é simplesmente fantástica. A Karen, né, ela começa a querer acreditar no Andy. Pô, meu filho não fez isso, meu filho não é doido, meu filho diz a verdade, né? O que tá acontecendo de verdade? Então vou tentar. Eu não tenho mais nada a perder. Ele foi levado para uma clínica, né, de crianças para ser estudado, ser cuidado. Então, assim, eu vou perder a guarda do meu filho. Então, pelo menos eu preciso tentar provar de que ele tá falando a verdade. E ali, quando ela vai pegar o Chuck, ela grita com ele, faz com que o Chuck, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. O Chuck não fala, né? E ali, então, quando ela mexe na caixa, ela percebe que o Chuck já havia falado algumas vezes, com boneco mesmo, né? E ali ela descobre que tá sem pilha. E ela fala assim: o que tá acontecendo? Como assim o Chuck tá funcionando? Como assim ele tá falando, mas ele não tá com pilha? E ali, então, quando ela vai, mais uma vez, ameaçar o boneco, fala, fala, fala. Ali, o Chuck não fala. Mas ela ameaçou. Se você não falar, vou te tacar no fogo. Vou te tacar no fogo. E aí, quando ela vai atacar no fogo, o Chuck ganha vida e morde ela. É uma cena também muito legal. É uma construção do suspense muito interessante. Também brinca muito com aquela questão que eu falo pra vocês, né? Dos espaços negativos na cena, em que ela tá ali, né? Na cozinha, tendo aquela grande revelação. E atrás a gente vê o Chuck, e a gente fica na expectativa dele sumir, dele se mexer, de acontecer alguma coisa ali nesse espaço da cena. Então é muito legal como até mesmo o diretor Tom Holland, né? Não é o Tom Holland do Homem-Aranha não, galera. É o Tom Holland e o diretor tem o mesmo nome. E ali, então, é muito interessante como ele consegue brincar e criar várias cenas de suspense maravilhosas. E também outra cena bastante icônica pra mim é aquela cena do ataque, né, do policial no carro. É maravilhosa. O policial também não acredita até que o boneco vai atacá-lo, né? Porque esse policial que justamente matou o Chuck e fez com que o Chuck, então, transferisse sua alma pro boneco. Então, ele é o grande culpado daqui. Então, ele tá meio que apagando as arestas, tendo a sua vingança de várias e várias pessoas. E como ele é um boneco, ninguém vai suspeitar dele. Ele manipula bastante o Andy para levar ele até os lugares, né? E ali, então, as pessoas que não acreditavam anteriormente começam a acreditar nessa questão nonsense de que sim, o boneco está sendo possuído por Charles Lee Ray. E ali eles precisam justamente lutar contra o tempo para impedir com que o Chuck transferisse sua alma para o Andy. E é muito interessante essa história, né? E há vários suspenses que são criados aqui. A trilha sonora é simplesmente fantástica. É um filme muito, mas muito bom mesmo. As mortes são muito legais, muito legais. Aqui a gente demora para ver o Chuck em ação. O Chuck é boneco, e demora muito pra gente ver o Chuck entrar em ação realmente ali. Então a gente sabe que tem alguma coisa errada com o boneco. Ele se vira, ele se mexe, ele faz algumas coisas que a gente não vê. Tem muita também câmera subjetiva ou POV, né, que a gente não vê o Chuck, mas a gente vê sob os olhos dele. É uma tática do slasher, né, galera? É um estilo de filmagem do slasher, é uma das características dos slashers, e aqui continua exatamente essa modalidade, né? E ali, então, é muito interessante que demora muito pra gente ver o Chuck, né? Ele em ação realmente. É a primeira vez que a gente vê realmente o Chuck em ação, com aquela cara dele monstruosa ali, né? É quando ele ataca a Karen, e ali ele é revelado e a gente continua vendo o Chuck. Gente, por mais que esse filme seja de 1988, vocês podem perceber que os efeitos práticos estão maravilhosos e envelheceram muito, mas muito bem. O Chuck tá muito bem feito neste filme, galera. Então, assim, é efeito prático, era um boneco realmente, né? Uma animação
animatrônico. Então, assim, poxa, eles fizeram uma coisa muito legal na década de 80 e foi realmente incrível, né? As expressões faciais do Chuck, tudo é muito bem feito mesmo. Então é interessante que o filme conseguiu envelhecer muito bem na questão dos seus próprios efeitos também, galera. Mais uma coisa que mudou bastante o Chuck, né? Até mesmo a sua voz. A sua voz tá muito neutralizada, né? Tá igual o próprio dublador, né? E o ator Brad Dourif, ele fala, né? E ali ao longo, né, dos filmes, a voz do Chuck também começa a passar por algumas modificações. Ali começa a ficar um pouco mais estridente, né? A risada dele fica mais estridente, fica mais histérica ao longo dos anos. Então a voz aqui do Chuck também tá completamente diferente. Claro, é o primeiro filme, as coisas estão começando a serem construídas, até mesmo Brad Dourif é a primeira vez no papel do Chuck, dublando o Chuck. Então, claro que as coisas vão ser refinadas, as coisas vão ser melhoradas, ideias vão vir ao longo dos anos e assim as coisas vão modificando até a gente chegar no Chuck que a gente conhece até os dias de hoje. Claro também que eu não posso deixar de falar sobre o clímax do filme, né, galera? Ali o Chuck todo, né, carbonizado, que ele havia pegado fogo, e ali também ele perde a cabeça, ele perde o braço, mesmo assim ele vai atacando, né, as suas vítimas, a batalha da mãe do Andy, e o Andy versus o Chuck, o policial atirando ele no final, enfim, nossa, aquele clímax é simplesmente sensacional e te deixa muito, mas muito tenso mesmo. Mas é muito legal mesmo revisitar a origem disso tudo, ver exatamente da onde veio e da onde está chegando até o momento. O Andy é muito fofinho, é uma gracinha, você fica tadinho do Andy, tadinho dele, sabe? A todo momento, né? E o ator Alex Vincent, ele foi muito bem no papel mesmo, né? A relação entre mãe e filho é muito bem construída. Os dois têm muita química, sabe? O início do filme em que a mãe, a Karen, brinca com ele, né? Ali os dois juntos é muito fofinho. E ali você sabe o que vai acontecer com esses personagens. Você sabe exatamente o que o Andy vai passar durante todos esses anos. A gente sabe que a gente nunca mais vai ver a mãe do Andy nos filmes, nem na série, nem nada, infelizmente. Então, assim, você já sabe qual vai ser o futuro de tudo isso. Então, reassistir esse filme, depois de algum tempo, sabendo aonde a franquia foi levada, aonde a história foi levada, aonde os personagens foram levados, você fica assim, poxa, que coisa, né? Coitado dos personagens, coitado com as coisas horríveis que aconteceram com esses personagens, né? O Andy é assombrado desde os 6 anos de idade com essa história. A mãe acabou perdendo a guarda dele, ele acabou entrando em vários, né? Casas, assim, de pais adotivos, de adoção, e acabou num colégio militar. Depois acabou sendo sequestrado pelo Chuck. Ele sofreu muito nas mãos do Chuck. E você vê esse garotinho de 6 anos, sabendo o que vai acontecer com ele, é realmente muito, mas muito triste mesmo. Então, assim, esse filme é muito bom. É muito bom. E foi ótimo, assim, revisitá-lo. Tem um tempinho que eu não assisti a esse filme, então revisitar esse filme depois de algum tempo e nessa data comemorativa, para mim foi fantástico mesmo, sabe? E ali assistindo a série ao mesmo tempo e reassistindo também A Maldição de Chuck, que eu fiz o vídeo de 10 anos, Noiva de Chuck, que eu fiz o vídeo de 25 anos, né? Ou seja, esse ano é o ano do Chuck, né? Vários filmes fazendo muitos aniversários aqui da franquia. E vai faltar alguns poucos para a gente poder trazer aqui as críticas, né? E eu posso trazer para vocês, depois fazer um ranking, enfim, né? Então, isso, galera, foi muito bom mesmo. Adorei esse filme. Eu dou 9 claquetes de 10 para esse filme, que é fantástico. É um clássico. E a gente entende por que é um clássico, porque o filme é muito, muito, muito bem feito mesmo. E ele conseguiu passar no teste do tempo e continua sendo um ótimo filme até os dias de hoje. Então é isso, galera. Dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês são fãs da franquia Chuck, né? Se vocês são fãs de Brinquedo Assassino, dê um like aqui nesse vídeo, galera. Mostra que vocês são fãs de verdade. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, porque se vocês não se inscreverem, ó,
O Chuck vai atrás de vocês e vai garantir que vocês apertem o botãozinho de inscrição, o like e também o botãozinho do sino ali para vocês receberem notificações de futuros vídeos e comentem o que vocês acham desse filme. Vocês gostam? Vocês não gostam? Qual nota vocês dão? Enfim, galera, comentem bastante aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Então, até os próximos vídeos e as próximas críticas e as próximas comemorações de aniversário. Subscribe, damn it!